Muito boa noite a todos. Começar, Bezrat Hashem, mais um shiur de uma forma maravilhosa. Sabe que cada vez que a gente olha para a nossa Torá Kedoshá, é incrível ver quanto ela é infinita. Não infinita, mas maravilhosamente infinita. Deixa eu contar para vocês porque eu estou falando isso e aqui eu me refiro em específico. Cada vez que a gente lê algumas Mishnayot, algumas passagens da Torá, que na verdade são muito comuns e tem algumas muito famosas e outras menos. Mas aquelas que são famosas, às vezes a gente fala, uau, eu li ela tantas vezes, ou aquele Passuk, ou aquela Mishnah, ou aquela Gemara, e nunca me surgiu tal questão, tal pergunta. E a pergunta que existe é como que tal pergunta não existiu. É algo de deixar a gente assim, de sobrancelha arregalada. Aproveitando, sabem que eu acho que essa é uma das maiores provas que a Torá é Min Hashamayim, a Torá é divina. Às vezes as pessoas falam, como que a gente sabe que a Torá é Min Hashamayim? Boa pergunta, tem algumas provas óbvias, mas uma das provas racionais e simples. Meus queridos, aquela mesma Torá, olhem que interessante, é diferente, obviamente, de um livro de física ou matemática com todo o respeito. Por exemplo, se a gente for pegar um livro de matemática, o livro de matemática que uma criança estuda é um ano depois, os pais já têm que comprar um outro livro, 2 anos outro livro, e durante a nossa vida escolar, a gente troca de matemática, química e todas as matérias, cada ano um livro novo, porque a gente cresce, né? Esperamos que a pessoa cresceu, e precisa de um novo desafio, aprender uma coisa nova. Diferente da Torá, o mesmo livro de Bereshit, Shemot, Vaikra, Gemara, Mishnah, o que for, é estudado por uma criança, depois por um Bahur Yeshiva, depois possivelmente por uma pessoa que trabalha, ou por um Avrech, ou por o chefe de uma Yeshiva, ou por Rav Chaim Kanievsky. A mesma Torá é estudada por pessoas diferentes. Por que não é igual ao livro de matemática, física ou química que precisa trocar a cada ano? Meus queridos, é isso mesmo. Essa é uma das provas que a Torá é infinita. E só a Torá, diferente de qualquer outra matéria, pode ser infinita, porque a Torá é a única que é Min Hashamayim, que de verdade é uma das maiores provas para mim, que a Torá, ela vem de Akadosh Baruch Hu e não é uma coisa feita pelo homem. Mas, fechando parênteses, a que passagem específica eu me refiro? Quando eu falei, uau, nunca pensei sobre isso. A mesma Mishnah, a mesma passagem e uau, que novidade. Conto para vocês. A primeira Mishnah de Pirkei Avot. Olha, tem gente que fala, eu não conheço muito bem, mas a primeira Mishnah é a mais conhecida talvez de todas. E se a gente falar o começo, as pessoas provavelmente já completam sozinhas. Moshe Kibel Torah Misinai. Ótimo, Mishnah famosa. Começando a contar para a gente algo importantíssimo. Como é que foi a passagem da Torá de uma pessoa para outra? Então, Mishnah conta que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai, posteriormente passou para Yehoshua, Yoshua para os Zekelim, para os anciões, para os sábios, aí até chegar no resto da torcida aí do povão. Importante saber isso, óbvio. Mas pessoal, presta atenção, olhem como a nossa Torá é infinita. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Espera aí, se a gente fosse escrever a Mishnah para mostrar como foi feita a transmissão da Torá Kedoshá para o povo, a gente diria Moshe Kibel Torá, da onde? Do Sinai? Não, porque o Sinai, o Har Sinai, o Monte Sinai não deu Torá para Hashem, para Moshe Rabbeinu, melhor dizendo. Quem deu a Torá para Moshe? Hashem. Então a gente escreveria a primeira Mishnah do Pirkei Avot, nem que pergunta bomba. Moshe Kibel Torá, da onde, queridos? Me Hashem, não me Har Sinai. E por quê?
quando a Kadosh Baruch Hu fraseou essa Mishnah, porque as Mishnayot vieram de Hashem também, ele decidiu frasear Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe Rabbeinu não recebeu a Torá do Monte Sinai, porque o Monte Sinai é um ser inanimado e não tem como dar a Torá para ninguém. Question number 1. Pergunta nova da mesma Mishnah. Torá infinita. Segunda pergunta e última sobre esse texto, pessoal, sobre esse trecho da Mishnah de Pirkei Avot é o seguinte. Olhem que pergunta show. A Kadosh Baruch Hu foi escolher Moshe Rabbeinu para ser o líder do povo e tirar o povo do Egito. Hashem fala para o Moshe Rabbeinu, por favor, coloca o crachá de salvador do povo Yehudi. Moshe Rabbeinu vira para Hashem e diz, eu? Hashem fala assim. Moshe Rabbeinu fala para ele duas palavras. Hashem, diz Moshe Rabbeinu para Hashem, Mi Anochi, Who am I? Quem sou eu? Ou seja, ele recusou. Ok? Aí Hashem fala para ele, mas como assim? Moshe Rabbeinu fala, olha, como que eu vou me apresentar para o povo, para o faraó? O que eu vou falar para eles? Vocês nem sabem quem sou eu e nem quem é você, Hashem. Hashem fala, ok, boa pergunta, eu vou te dar um sinal. Aí ele mostra um sinal para Moshe Rabbeinu para apresentar para o povo, para o faraó. E aí Moshe Rabbeinu fala, qual o sinal? Hashem passa o sinal para ele. Moshe Rabbeinu de volta retruca para Hashem, Loish devarim anochi, Hashem, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei se ele era gago, ele tinha alguma dificuldade de fala, eu não tenho uma boa oratória, diz Moshe Rabbeinu para Hashem, eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sei, talvez é melhor mandar Haron, Hashem. Aí, pessoal, Hashem fala para Moshe Rabbeinu 4 palavras na Torá, isso aparece no Sefer Shemot, capítulo 4, Pasuk Yud Dalet, 14. 4 palavras, Vaichar Af Hashem Bemoshe. Hashem ficou furioso com Moshe ter recusado algumas vezes o pedido de salvar o povo do Egito. Meus queridos, eu procurei no Humash e eu não achei nenhuma outra vez que consta a expressão Vaichar Af Hashem Bemoshe, que Hashem ficou furioso com Moshe Rabbeinu na Torá inteira, de Shemot até Dvarim. Toda a vida de Moshe Rabbeinu, a gente não encontra mais nenhuma vez a expressão Vaichar Af Hashem Bemoshe, que Hashem ficou bravo com Moshe Rabbeinu. Só nessas vezes que Moshe Rabbeinu recusou. É melhor eu não ir, Hashem, é melhor mandar outra pessoa, será que eu sou a pessoa, eu não sou uma pessoa eloquente para ir salvar o povo Yehudi? Pessoal, se é assim, a pergunta a ser feita aqui é a seguinte. O mesmo Moshe Rabbeinu, anos depois, aparece no Har Sinai para receber a Torá, e Hashem fala para Moshe Rabbeinu, vai receber a Torá. Moshe Rabbeinu fala, claro que eu vou. Por que ele recusa a shlichut dele, a função dele de salvar o povo no Egito, algumas vezes até que Hashem fica furioso com ele. E a gente não encontra a expressão de Hashem ter ficado furioso com ele nenhuma outra vez. Em contrapartida, quando Moshe Rabbeinu foi receber a Torá no Har Sinai, ele falou, é nós. Ele foi direto. A gente não encontra nenhuma vez, e nenhum midrash, nenhuma passagem que Moshe Rabbeinu sequer recusou. Ele foi imediatamente receber a Torá, subiu, ficou com Hashem e desceu para trazer a Torá. Cadê aquela midá de recusar, de não querer? É o mesmo Moshe Rabbeinu. 2 perguntas sobre a primeira Mishnah de Pirkei Avot. Por que Sinai e por que aqui Moshe Rabbeinu não recusou? Pessoal, prestem atenção. Olhem que bomba. Diz pra gente o Rebbe de Slonim, no seu livro Netivot Shalom, uma ideia maravilhosa. Ele fala pra gente o seguinte, que uma ideia, essa ideia vai responder as 2 perguntas, e com ela, Bezat Hashem, a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, aprender uma coisa nova. Diz o Rebbe de Slonim o seguinte, a própria Mishnah já responde para a gente as perguntas. Moshe Kibel Torah, a gente perguntou por que não está escrito Me Hashem, sim Me Sinai. Moshe Rabbeinu aparentemente não recebeu a Torá do Sinai. Diz o Rebbe de Slonim o seguinte, todo mundo conhece que o Har Sinai era a montanha mais baixa que havia. O Midrash conta para a gente que havia muitas montanhas que queriam ser escolhidas para dar a Torá para o povo, Hashem falou que era a mais baixa. Entre parênteses, diga-se de passagem, que porque se Hashem queria algo baixo, por que ele não escolheu um vale? Escolhe um vale, porque é uma montanha baixa.
A resposta é, meus queridos, porque precisa ser uma montanha para ser baixa. Precisa ter autoestima. Um vale não serve. É uma montanha baixa, mas não um vale. Fecha o parênteses. Uma vez que Moshe Rabbeinu, queridos, percebeu que a Torá foi entregue, óbvio que por Hashem, mas aonde? No Har Sinai. Por quê? O que me dá, que característica que Hashem viu no Har Sinai para nos dar a Torá justo naquele local? O fato dela ser, como a gente mencionou agora, mais baixa, uma montanha, só que baixa. Diz Moshe Rabbeinu, se a montanha é o símbolo da Navá, da humildade, simples, Moshe Kibel Torah Misinai. A Kadosh Baruch Hu não veio contar para a gente que ele recebeu a Torá do Har Sinai. Óbvio que não, foi Hashem que deu. Isso não precisava falar na Mishnah. O que a Mishnah veio contar para a gente é com qual atributo Moshe Rabbeinu foi receber a Torá e por que ele não recusou. O que diz a Mishnah para a gente? Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai, que era a montanha mais baixa, mais humilde. Por que ele não recusou? Nós perguntamos há poucos instantes atrás. A resposta é simples. Ele não recusou porque para ir tirar o povo do Egito é um posto de honra. É um orgulho, pelo menos era o que Moshe Rabbeinu achava, até saber quanta intriga ia dar entre o povo e Hashem. Mas, voltando, queridos, olha o que aconteceu. Moshe Kibel Torah Misinai, Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai e lá ele não recusa, por quê? Porque Moshe Rabbeinu falou, se o Har Sinai foi escolhido como um posto de low profile, isso é para mim. Por isso nós não encontramos que Moshe Rabbeinu recusou para receber a Torá e entregar ao povo, mesmo que foi um momento marcante, um dos maiores momentos da história, diferente que a gente encontra o fato de Moshe Rabbeinu ter recusado ir tirar o povo do Egito, algumas vezes até Hashem ficou bravo com ele e obrigou ele a salvar o povo. Respondemos as duas perguntas, o que nos leva, Bezrat Hashem, hoje ao tópico do Shiur. Tópico, obviamente, espero que tenha ficado óbvio, Anavá, humildade. Quando se fala de Anavá, meus queridos, a gente não pode deixar de abordar um tópico para saber pelo menos o que é Anavá, o que é humildade. Em Parashat Shemini tem um episódio muito curioso, talvez pouco famoso, mas se não é famoso, fique agora. É o seguinte, em Parashat Shemini, o episódio que consta na Torá Kedoshá é o seguinte passuco. Ve'amar Moshe Laharon, Moshe Rabbeinu falou para o seu irmão Aharon, depois de já ter virado o grande Moshe Rabbeinu, ido salvar o povo e tirar o povo do Egito, o Asher Diber Hashem, agora eu entendi o que Hashem falou. Lemor Bekrovai Akadesh, eu vou santificar meu nome, dizendo Hashem, com pessoas muito especiais. Qual o contexto desse passuco? Explico, acompanhem comigo. Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu, tinha 4 filhos. Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. 2 dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, cessaram de existir, foram embora do Olamazé desse mundo. Por quê? Diz a Torá para a gente que eles trouxeram uma oferenda dentro do Mishkan de uma forma que Hashem não queria. Teve algum equívoco pequeno lá, grave para eles irem embora do mundo. Logo depois que eles morreram, disse Moshe Rabbeinu para Aharon, o passuco que a gente acabou de ler. Vayomer Moshe Laharon. Moshe Rabbeinu falou para Aharon, uau, agora que seus filhos faleceram, eu entendo uma coisa. Bekrovai Akadesh. Hashem falou o seguinte, e Moshe Rabbeinu sabia disso, a casa de Hashem vai ser santificada de uma forma magnífica, grande, com pessoas 6 estrelas. E agora eu vi que seus filhos, Nadav e Avihu, são pessoas 6 estrelas porque eles fizeram um erro tão pequeno e foram castigados de uma forma tão grande. Isso mostra quanto nobre, quanto especial eles eram e por um erro tão tênue eles foram castigados. Assim disse Moshe para Aharon. Porém, olhem só o que Moshe Rabbeinu falou junto com isso. Moshe Rabbeinu chega e fala para Aharon, agora eu vejo como seus filhos eram especiais, porque a casa de Hashem tinha que ser santificada de uma forma muito especial com pessoas magníficas. O erro muito pequeno deles, uma lasquinha, num carro velho não chama atenção, no Rolls Royce chama atenção. Então, Moshe falou para Aharon, uau, os seus filhos que infelizmente faleceram são aquele Rolls Royce que com um risquinho pequeno chamam uma grande atenção.
Porém, Moshe Rabbeinu diz para Haron mais algumas poucas palavras. Assim traz o Midrash e assim traz o Rashi no Humash. Ve'haiti savur, disse Moshe Rabbeinu para Haron, olha, eu sempre pensava, antes dos seus filhos santificarem o nome de Hashem dessa forma, bi obach, que seria eu, Moshe Rabbeinu, ou você, Haron. Pessoas grandes, quem pode ser mais? Ou você, ou eu. Achav, agora disse Moshe Rabbeinu, roeani, shem gdolim mimeni, mimcha. Agora eu vejo que eles são maiores do que a gente, porque eles foram escolhidos para santificar o nome de Hashem, através de fazer mais uma vez um erro tão pequeno e acontecer algo tão grande. Eles são Rolls Royce com um risquinho muito fino. Espera aí, um minuto. Moshe Rabbeinu, aquele homem que não quis salvar o povo por humildade, só recebeu a Torá no Har Sinai porque era Missinai, porque era com a Midah, a característica de humildade de Anavá. O mesmo Moshe Rabbeinu fala para Haron, poxa vida, estranho, eu pensei que quem ia santificar a casa de Hashem, Kiddush Hashem com pessoas importantes, diz Rashi, em nome do Midrash, Bi Obach, seria eu, ou talvez você, Haron. Não teus filhos, fiquei surpresos, agora eu vejo o quanto eles são grandes. Peraí, se ele é tão humilde assim, como é que ele falou, eu pensei que seria eu? Será que isso não seria arrogância? E por que não é arrogância, pessoal? Moshe Rabbeinu falar, eu pensei que eu ia ser o camisa 10. Eu ia ser o artilheiro que ia aparecer na capa da revista. Eu pensei assim, isso não é arrogância? A gente podia até pensar de alguma forma em responder a pergunta, olha, mas aqui no caso, Nadav e Avihu faleceram, uma coisa ruim, então, talvez Moshe Rabbeinu não está se lisonjeando. Mas queridos, mais uma vez, está certo que eles faleceram, mas eles faleceram por terem santificado o nome de Hashem. E Hashem fala no Humash, Bekrovai Akadesh, eu vou santificar meu nome com pessoas muito grandes. Então Moshe Rabbeinu viu isso como um posto de gigante, enorme, de poder fazer Kiddush Hashem. Então volta a pergunta, como que a pessoa mais humilde do mundo disse, eu pensei que seria eu? Será que isso não seria um sinal de arrogância, de gavá? Aqui a gente aprende algo óbvio, e o dicionário, nenhum dicionário no mundo, nem português, nem inglês, nem hebraico, define a palavra anavá, humildade, da forma que a Torá Kedoshá define. A Torá define anavá da seguinte forma. Assim, explica Rav Leib Hassman, o Mashgiach, antigo de Hebron, essa pergunta dessa seguinte forma. Anav, se Moshe Rabbeinu falasse, eu não mereço, nunca seria eu e você, Haron. A gente nunca ia santificar o nome de Hashem. Isso seria ignorância, seria tolice. Anavá é diferente de bobo, é anavá de ignorante, anavá é diferente de uma pessoa vazia. O que é anavá então? Anavá é alguém que conhece o potencial, deixa eu refrasear porque vai ser importante. Anavá é alguém que conhece o potencial que ele tem, mas sabe que não é, uma palavra maiúscula, seu potencial. Mais uma vez, anavá é, eu sei o potencial que eu tenho. Moshe Rabbeinu sabia que ele é a pessoa mais elevada que tinha no mundo. A única pessoa que falou com Hashem tete a tete. Ele sabia disso. Mas Moshe Rabbeinu, mesmo Moshe Rabbeinu estava ciente que esse potencial não era dele porque ele é bom, mas sim porque a Kadosh Baruch Hu deu esse potencial a ele. Por isso Moshe Rabbeinu falou, olha, eu sei o potencial que eu tenho. Nunca achei que eu que criei tudo isso, porque eu sou Anav. Mas eu pensei que se o Bet HaMikdash fosse santificado, seria ou eu, assim ele disse primeiro ele, ou você, Haron. Fiquei surpreendido agora. Isso não vai contra Anavá nunca, jamais. Anav é a pessoa que sabe os traits que ele tem. Eu falo bem inglês, eu cozinho bem, eu sou um bom businessman, eu sou um bom orador, eu sou uma pessoa muito sorridente. Cada pessoa com a qualidade que ele tem. Sim, tenho. Mas isso é um presente que a Kadosh Baruch Hu me deu e eu vou tentar fazer homem ou mulher o melhor uso do mundo com isso. Ver as nossas qualidades com um sorriso, mas com um presente como o Hesed de Hashem. Porque, pessoal, acompanhem junto comigo.
Tem pessoas que fazem muita ginástica e não ficam tão fortes quanto outras. Tem pessoas que comem muito e não engordam quanto outras que comem menos. Tem pessoas que se esforçam muito para ser carismáticas e não são. Tem pessoas que se esforçam muito para ser in na sociedade e não são. E outras fazem tudo isso do avesso, o contrário, e acabam sendo. Onde a gente vê claramente, que as qualidades que nós temos são um presente de Hashem e não uma consequência do nosso esforço. Sim, uma vez que a gente ganha o presente de Hashem, a gente pode fazer isso melhor e com a ajuda de Hashem, isso mesmo, usar isso para coisas magníficas. Mas a característica positiva que cada um de nós tem, um monte, é um presente de Hashem. Moshe Rabbeinu percebeu isso. E fiquei pensando, se o maior dos homens era Moshe Rabbeinu, e o homem mais anav, mais humilde do mundo era Moshe Rabbeinu, queridos, eu fiquei pensando comigo mesmo quando estava preparando o shiur, será que isso é por acaso? Me veio à cabeça que possivelmente não é por acaso. Acho que não. No caso de Moshe Rabbeinu, certeza não. Porque quanto maior era o potencial que Moshe Rabbeinu via em si próprio, mais ele reconhecia que a Kadosh Baruch Hu estava dentro dele. Repito, quanto maior o potencial e as virtudes que Moshe Rabbeinu ia descobrindo dentro da sua pessoa, e saber as nossas virtudes é algo indispensável, mas ele via Hashem dentro dele, porque ele sabe que essas virtudes quem são? Hashem me deu. Então quanto mais virtudes eu tenho, mais a Kadosh Baruch Hu tem dentro de mim. E olhem, de verdade, quando a gente tem alguma coisa boa e alguém elogia a gente, os faradim falam Hamse, os ashkenazim falam Bli Ain Hara, ou alguma coisa do gênero, mas às vezes a gente fala Min Hashamayim. As palavras Min Hashamayim que a gente fala, às vezes é tipo Hazak Baruch. Mas pessoal, quando alguém der um elogio para a gente responder Min Hashamayim, depois desse shiur, talvez falar Min Hashamayim, internalizar isso. Isso é um presente que a Kadosh Baruch Hu me deu. É Min Hashamayim, mas é de verdade, não é só da boca para fora. Quanto mais nós percebemos que os atributos e qualidades que a gente tem são Min Hashamayim, acompanhe comigo, mais brachá nós estamos prontos a receber de Hashem. Repito, quanto mais nós percebermos que aquele outro atributo que nós temos qualidades positivas, mais nós estamos prontos a receber a brachá de Hashem. Porque um grande Talmid Chacham, eu sempre me assusto com isso, vejo livros de Rabanim gigantes, e tomos e volumes e mais volumes de livros. Pessoal, não dá tempo de ler em uma vida tudo isso. Como que é possível que esse homem leu muitos livros para compilar tantos livros, independente do Rav que for, e fazer tantos livros e escrever tudo isso? A resposta é que pessoas gigantes reconhecem que toda essa maravilha de capacidade que eles têm vem de Hashem. Aí não tem mais pergunta como é possível numa vida só um Arizal que viveu menos de 40 anos de idade, Rav Moshe Chaim Luzzatto que viveu menos de 40 anos de idade, fazer tantas obras e tantos ensinamentos que a gente tem até hoje. Como é possível? Em 400 anos, em 4.000 anos a gente não faz isso. A resposta eu acho que é, quanto mais reconhecemos Hashem, mais brachá a gente recebe, e quando a brachá de Hashem despeja, meus queridos, o que a gente demora 100 anos para fazer, com a brachá de Hashem a gente pode fazer em 1 minuto, em 1 hora, em 1 dia talvez. Olhem que interessante, e olhem até onde vai falando em Anavá. Maravilhoso mesmo, de colocar o babador. Olhem só que top. A gente sabe que houve 12 meraglim, 12 espiões que foram para investigar a terra de Israel, história famosa. A gente pula ela e vai para o que interessa. 2 dos 12 eram bons espiões. Famosos, quem são? Boa, Yehoshua e Kalev ben Yefuneh, certinho. Moshe Rabbeinu tinha como aluno Yehoshua, ele fez tefilá para ele antes de ele espionar a terra, para ele não cair na armadilha de voltar falando mal da terra. Ok. E Kalev ben Yefuneh, Menuel Lawen, de onde por onde ele falou bem da terra? Ninguém fez tefilá por ele. Os 2 que falaram bem da terra, e era um Yetzirah muito grande falar mal da terra.
Os dois que falaram bem eram Yoshua e Kalev. Yoshua teve a Barachá de Moshe Rabbeinu. E Kalev, por que não falou mal da terra como os outros gigantes e grandes 10 espiões? A Torá conta isso pra gente. Querem ver? Parashat Shelach Lecha, que é a Parashat que fala dos Meraglim, dos espiões, quando fala de Kalev, olhem o Pasuk, olhem como a Torá é precisa, melhor, muito mais do que um diamante, sem desmerecer nenhum diamante. Ve'avdi Kalev, quando a Torá fala sobre Kalev, Ekev Aitar Ruach Cheretimo. Kalev, traduzindo, era uma pessoa diferenciada. Porém, a Torá não fala só isso. Ve'avdi Kalev, mesmo Pasuk de novo, Ekev Aitar Ruach Cheretimo. Se eu fosse escrever o Pasuk, escreveria que Kalev Aitar Ruach Cheretimo, ele era diferente, ele é diferenciado dos outros, ele é melhor. A palavra Ekev, o que quer dizer Ekev? Ekev quer dizer calcanhar. Pessoal, como que lê o Pasuk? Meu escravo Kalev, calcanhar, ele era diferenciado. Por que calcanhar? E por que chamou Kalev de Avdi, dizendo Hashem, meu escravo? A resposta é muito simples. Dizem Chachamim pra gente, o lugar que a gente pode ver a Navá é nos pés. É a parte baixa do corpo. Então diz pra gente a Kadosh Baruch Hu, Yoshua ganhou a brachá de Moshe Rabbeinu e foi o grande Yoshua, não falou mal da terra. Aí Kalev, diz a Kadosh Baruch Hu, sabe por quê? Ve'avdi, ele era meu escravo, ele era subjugado a mim. Ekev, calcanhar, ele era uma pessoa humilde, reconhecia que todas as qualidades que ele tinha provinham de mim. Por conseguinte, easy, como que ele vai falar mal de Hashem? Aquela pessoa que reconhece que tudo que ele tem provém de Hashem é um Hashem ambulante. Então é impossível falar mal de Hashem, porque se eu falar mal de Hashem, eu estou falando mal de mim mesmo. Pum! Bomba! Conforme o Zohar HaKadosh diz que o teste dos Meraglim de não querer entrar na terra de Israel é perder o posto. Perder o posto nobre que eles tinham, os Meraglim eram chefes das tribos. Entrando em Israel, um vai para Beersheba, outro para Yerushalayim, outro para Tel Aviv, outro Sababa. Halas, acabou! Eu vou perder meu posto, assim Zohar HaKadosh. Kalev falou, os meus atributos vêm de Hashem. Se Hashem quiser que eu continue com eles, eu vou continuar, senão não. Então, por que eu tenho que falar mal da terra de Israel para ficar no deserto e não entrar em Israel? Fácil de falar, difícil de fazer, mas racionalmente estamos vendo juntos aqui um mergulho dentro do cérebro de Kalev, com a permissão da Torá, de nossos Chachamim, o que fez Kalev ser diferenciado. Ekev, Avdi, meu escravo, meu calcanhar, não que é uma pessoa banal, Deus me livre. Eu sou gigante, mas percebo isso que é Navá, que minhas qualidades provêm de Akadosh Baruch Hu. Tudo vem de Hashem. Isso é Navá, é outra sintonia, é outra vibe. Pessoal, olhem só a frase que o Zohar HaKadosh diz. Se não fosse o Zohar HaKadosh e não fosse falta de respeito, merecia virar frase de para-choque de caminhão ou de perfil de qualquer coisa que a gente tenha. Mas já que é o Zohar HaKadosh, vale para aprender. Diz o Zohar HaKadosh o seguinte, Mandei Urav, aquela pessoa que ele é grande, e o Zeir é uma pessoa pequena. Mandei o Zeir, e aquela pessoa que ela é pequena, ele é o grande de verdade. Mais uma vez, diz o Zohar HaKadosh, aquele homem que é inflado, grande, estufado, cheio de fermento, esse homem é pequeno, diz o Zohar HaKadosh. O Zohar HaKadosh é Hashem falando. O Mandei o Zair é aquele homem que é pequeno, não bobo. Pequeno quer dizer que ele sabe quanto grande ele é, mas ele sabe que tudo provém de Hashem, como a gente recém explicou. E o Rav, esse é o maior homem, Rav vem da palavra Arbe, gigante, ele é o giant. E a gente vive num mundo, meus queridos, onde o que não apareceu, talvez nem aconteceu. É isso mesmo. Se não virou foto de alguma coisa da mídia, de alguma coisa pública, de algum perfil, de algum Insta, de algum Face, de algum whatever, não é chamado o que aconteceu? É impossível que você viajou para Miami, é impossível que você comprou um carro novo, é impossível que você, se você não apareceu em nenhum lugar que todo mundo consegue ver, pelo menos para dar um like, impossível. Diz o Zohar HaKadosh, aquele cara que é grande, estufado, que aparece em todos os lugares, diz Hashem, ele é pequeno.
Aquele outro que ele é low profile, para mim ele é gigante de Zohar HaKadosh, em nome de Hashem. Ou seja, quando as pessoas falam, é impossível o que você fez, que você foi, que você comprou, que você vendeu, se não apareceu. Por quê? Não está no teu Insta? A mensagem de Anavá é saber conhecer quantos atributos a gente tem, sim conhecer, mas saber que provém de Hashem. E a gente pode falar agora, obviamente, low profile, high quality. Uma pessoa que é low profile, essa pessoa é uma pessoa de qualidade topíssima. Low, baixo profile, é uma qualidade alta, inversamente proporcional. Mesmo na comunidade, no mundo, pessoal, normalmente, óbvio que a gente não está julgando ninguém, Deus me livre, mas normalmente o que acontece, na vasta maioria, é o seguinte. Quando a gente vê, por exemplo, amigos ou o que for, aqueles que são mais barulhentos, no geral, são aqueles menos produtivos, menos fazem, menos ajudam, menos prestativos. É isso mesmo. Os mais silenciosos são aqueles que mais chacoalham, mais barulho fazem no Shamayim e mais estremecem para o bem o mundo e a nossa comunidade. É isso mesmo. Eu, na verdade, quando estava preparando o shiur, fiquei pensando, e sabe, eu penso dias e horas sobre o meu shiur sempre, ele acaba ficando na minha cabeça em diversos momentos. E uma vez, eu estava vendo pensando no shiur, e tem aquelas, hoje em dia, aquelas motos que fazem entregas. Muitos lugares. Pronto, tá passando uma. Motos que fazem entrega de pizza, entrega de qualquer coisa, hoje em dia é tudo feito pelos motoboys. Shlitas, né? Os motoboys. Então, às vezes aqui na esquina da minha casa tem uma subida, e eu escuto um barulho, às vezes parece que está chegando um helicóptero. E às vezes não. Qual a diferença? Às vezes quando está subindo uma motinho, motor de geladeira, para quem é da época antiga, mobilete, 50 cilindradas, para subir 50 metros de uma ladeira, parece que está chegando a Geulah aqui, tocando o shofar de Mashiach. Já uma moto mais robusta, de 200 cilindradas, sobe de uma forma muito silenciosa. É exatamente isso que a gente está falando agora. A motoneta fraca faz muito barulho, mas não tem conteúdo lá dentro. A moto mais potente, ela é low profile, por isso que ela é high quality. A mobilete, a moto lá, motor de geladeira, aquela bicicleta motorizada, aquela lá, no mundo das motos, sem desmerecer o motoboy, ela é o quê? Pouco boa. Por isso que ela faz muito barulho. Exatamente o que o Zohar HaKadosh falou no mundo do rap e no mundo das entregas. É isso mesmo. Sabem que David HaMelech falou isso e a gente fala isso diariamente no Tehillim. Diariamente na Tefilá que consta no Tehillim. Olhem só que show. Shira Ma'alot, diz David HaMelech, o cântico das elevado, Ma'alot. Esa enai eleharim. Me'ain yavo ezri, disse David HaMelech, eu olho para os céus, essa é a tradução. Me'ain yavo ezri, da onde vai vir minha ajuda? E aí depois, diz o Teilim, Ezri meim Hashem, eu percebo que tudo que eu tenho provém de Hashem. Que é o que a gente disse até agora, no que condiz a Anavá. Porém, vi uma vez uma explicação bárbara. Diz David HaMelech, Esai lai eleharim. Eu olho para as montanhas, para aquelas pessoas chiques, nobres. Deus me livre, nunca falamos que pessoas nobres não são boas. Mas pessoas barulhentas, extravagantes, extravasam onde passam. Esai na eleharim, eu olho para aqueles homens grandes e falo, uau, que glamour! Me'ain yavo ezri, diz David HaMelech, eu percebo que me'ain, do nada que vem me ajuda. Não é daqueles barulhentos, é dos outros pessoas nobres que são nada, que são low profile. Olhem que bomba a forma de ler esse Teilim, pessoal, mudou! Esai na eleharim, diz David HaMelech, eu olho para as montanhas, aqueles homens grandes, barulhentos, todo mundo fala dele, aparece na revista dela. Porém, diz David HaMelech, eu já percebo me'ain, aqueles menos barulhentos, ain é nada, pouco barulhentos e a voz daí que vem me ajuda de verdade. Houve na história do nosso povo um dos rebes famosos, obviamente, mais uma vez, se não é que fique agora, o Rebbe de Erugin.
mais ou menos no ano de 1800 arredondando. Uma vez o Rebbe de Erugin foi para um vilarejo, longe de onde ele morava, e ele precisava dormir uma noite numa casa. E haviam 2 anfitriões que recebiam as pessoas lá. Obviamente, um deles, que estava pronto a receber o Rebbe de Erugin, era uma pessoa... Pessoal, quando eu estiver contando a história, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo o que vocês e o que eu escolheria. Voltamos para a história, mas por favor, pensem em qual opção a gente escolheria. Tinha um homem que era pouco, no português claro, snob, nariz empinado, já entenderam o que eu quis dizer? Mas era tudo kasher, mehadrin, halav Israel, tinha mais selinho na comida que comida lá dentro. Tinha uns 20 selinhos em cada comida, era tudo kasher, e kasher é muito importante, indiscutivelmente. Uma pessoa importante, e os homens nobres ficavam naquela casa. Tinha outro senhor que era mais simples, só que muito pouco era tchamayim. Não sei nem se a comida lá era kasher, disse o Rebbe de Erugin. E aí perguntaram para o Rebbe de Erugin, olha, dirigiram ele para a casa do homem que é kasher, que ele pode comer qualquer coisa, tem nitrat yadayim do lado da cama, mezuzá na porta, sher yatzar na parede, Hamsa em cima da porta, Ruda, Teilim, onde você anda tem Daf Yomi falando, tem tudo. Porém, ele era um homem mais snob, como a gente falou. O Rebbe de Erugin falou, eu não vou na casa desse, eu vou no segundo. Perguntaram para ele, Rav, Manishtana, você de todos os outros que aparecem aqui na cidade, vão para aquele homem kasher e tal, e daí que ele é um pouco snob. Pelo menos você tem uma kedushá na casa, santidade. O senhor vai na casa daquele homem mais simples, mas nem kasher não é, e pouco irat shamayim ele tem. Pouco temor a Hashem ele tem. Disse o Rebbe de Erugin o seguinte, é óbvio que precisa ter irat shamayim, disse o Rebbe de Erugin, indiscutivelmente. Porém, a Kadosh Baruch Hu fala na Torá Kedoshá que ele é chamado Shochen Itam Betoch Tumotam. Mesmo que uma pessoa lo aleno, Deus me livre, não precisa fazer, mas Deus me livre, uma pessoa fez haverá, a Kadosh Baruch Hu ainda mora naquela casa, mora com a pessoa. Porém, disse o Rebbe de Erugin, em relação à pessoa que tem gavá, que ele é orgulhoso, que ele é snob, que ele acha que ele tem mais, ele é mais melhor do que outros, diz a Gemara, Hashem dizendo, Einani veu yecholim ladur bemakom echad. Eu, Hashem dizendo, e ele, não temos espaço na mesma casa, porque se ele acha que ele é tão bom assim, ele ocupa todo o espaço, disse a Kadosh Baruch Hu, é ou eu ou ele. No caso, se é ele, eu saio. Então disse o Rebbe de Erugin, e pessoal, mais uma vez, pense aonde a gente ficaria se a gente tivesse oportunidade. Eu prefiro ficar naquele que é menos kasher, eu como o meu próprio sanduíche, pelo menos eu sei que a Kadosh Baruch Hu está lá, diferente daquela casa que é kasher, etc e tal, mais uma vez, sem desmerecer a kashrut, mas sim desmerecendo a gavá, o orgulho, é melhor não ficar naquela casa, porque certeza na casa que tem orgulho, a Kadosh Baruch Hu não se encontra lá, diferente de todas as outras averot. E meus queridos, nessa fase final do shiur, um dos grandes pontos plus, mais bons, de se admirar de um anav, de uma pessoa humilde, é o seguinte. Tem um pasuk inocente, se a gente pode falar assim, e power, em Parashat Bamidbar. Ele conta sobre o trabalho do dia a dia dos Levim. Os Levim no Mishkan tinham um trabalho. Então, eles carregavam os utensílios no deserto quando iam de um ponto a outro. Então, alguns carregavam a menorá, alguns carregavam a menorá do Mishkan, outros o Shulchan, outro Aron HaKodesh. Cada um carregava, cada grupo carregava, cada tribo carregava alguns utensílios específicos. E o Pasuk diz, Ish el avodatov el masao, cada pessoa que carregue o que foi lhe atribuído. Pasuk inocente, aparentemente, se a gente pode falar assim com respeito. Mas, pessoal, preste atenção, cada um carregando o seu instrumento. Um shulchan, outro a menorá, outros copinhos, outro as pás que usavam para ajudar a acender a menorá ou para colocar no mizbeach. Mas, meus queridos, todo mundo provavelmente ia querer carregar o Aron HaKodesh. Diz o pastor, peraí, Ish el avodatov el masao. Cada pessoa fazendo a sua avodá e carregando o que eu, Hashem, designei para ele. Não é para todo mundo carregar o Aron, eu não quero isso, porque vai faltar gente para carregar o resto, e tudo junto é importante. O que isso tem a ver com a navá, com humildade? Simples. Às vezes a gente escuta pessoas maiores do que cada um de nós,
sem desmerecer ninguém de nós, óbvio, mas tem pessoas maiores, a gente sabe, em alguns atributos. Por exemplo, o Rav vai falar sobre o kashrut da cidade. Ou fala sobre o Eruv, Shabbat. Ou sobre o mikveh. Dá o parecer dele sobre coisas importantes que a gente vive no nosso dia a dia. E aí, diz o Passuco para a gente, Ish el Masao, cada um carrega o seu instrumento. Ou seja, da mesma forma, pessoal, que o business do Rav é o mikveh, o business do Rav é o Eruv, é isso que ele vive, esse é o trabalho dele. É óbvio que ele sabe mais do que eu. Como é que eu posso discutir com ele? Porque eu fiz um sium de uma Masechet. Mas peraí, porque eu terminei um tratado do Talmud, se é que eu terminei bem terminado, e Kol HaKavod se terminou, mas isso ainda não justifica que eu possa discutir com o Rav? Seria a mesma coisa que o Rav, que entende sobre mikveh, sobre kashrut ou o que for, ou cada um sobre outra coisa, viesse no nosso business e falasse sobre importação para a gente. Sobre o dólar, se é que alguém entende. Sobre o PIB. Eu falar, Rav, por favor, cada um faz o que sabe. O senhor vai falar de coisas que não sabe, vai passar vergonha. A mesma coisa acontece do outro lado, pessoal. Queridos, a Navá é cada um conhecer o que ele tem que carregar. Se tem uma pessoa que ela é mais estudada do que eu, e eu discuti que eu acho que pode carregar em tal Eruv, quando o Rav falou que não pode, ou qualquer outro exemplo que seja peculiar aos nossos dias, não mostra isso a Navá, isso mostra uma pessoa ou arrogante, ou me permitam, um sinal de ignorância. Isso é verdade em tudo, pessoal. Quando a pessoa vai num business, vai numa reunião de escola, vai onde ele for. Quando tem uma pessoa maior do que eu posso ver de forma diferente. Posso pensar e talvez arriscar dar um palpite de uma forma delicada. Mas discutir, quando eu tenho menos conhecimento do que aquela pessoa naquela reunião, naquele business, na sinagoga, ou no business, aonde for, isso é um sinal, meus queridos, de falta de anaval, que é o que a gente está falando hoje em dia. É falta de aceitar ish elavodato. O meu papel eu faço bem. Se vierem me perguntar sobre o meu papel, eu posso responder afiadíssimo. Coisas que não condizem, não estou bem preparado a tal assunto, eu prefiro escutar alguém que sabe mais do que eu. Essa deve ser a nossa conduta e a nossa visão na vida. E falando em Anavá, meus queridos, fechamos com uma história magnífica, de saber que os atributos pertencem a Hashem, saber escutar quando o maior fala com a gente, e saber que tem momentos que a gente não pode discutir, porque a gente não tem as armas, no bom sentido, e o conhecimento para poder discutir, porque não nos cabe discutir. A história verdadeira é a seguinte. Sabem que em Israel tem algumas pessoas que são chamados Yerushalmis. Yerushalmis não é só aquele homem que morou em Jerusalém, é aquele homem que o bisavô dele morava em Jerusalém, o avô, ele, o filho, o neto, até aquelas 10 gerações lá, tem gente que nunca saiu de Jerusalém, isso mesmo, não nunca saiu de Israel, falei nunca saiu de Jerusalém quase. Então, e tem gente que, óbvio, que nunca saiu de Israel, porque não vê razão, fala, eu estou no melhor lugar do mundo, por que eu preciso sair? Um desses homens, Yerushalmi, ele virou menos Yerushalmi quando ele precisou viajar uma vez para Nova York, angariar fundos para uma instituição. Ele foi angariar fundos, ele virou menos Yerushalmi, mas tenta imaginar o cenário, um homem que nunca saiu de Israel e pouco saiu de Jerusalém. E assim era seu bisavô, avô, pai. Ele anda e ele chega em Nova York e vê aquele mundo grande, aquele mundo diferente, aquela tecnologia, aquele arranha-céu, uau, aqueles prédios. E, para não deixar isso mais barato, ele foi para Manhattan, que é o Leavdil Kodesh HaKodashim de Nova York. Ele fica maravilhado lá, fica até um pouco perdido, nunca tinha visto uma coisa dessa. O que ele mais viu de agito era aquele Shuk Mahanei Yehudah, Erev Shabbat. Esse é o maior agito que ele viu, Erev Shabbat na sexta-feira. Esse é o maior agito. Manhattan, aqueles prédios, aqueles carros, aquela nobreza ele nunca tinha visto. Ele pegou o endereço, alguém referiu ele para arrecadar fundos num prédio e deram um nome, era nada mais, nada menos do que o dono de um mega business. E já que ele tinha essa referência e passou por muitas portas, chegou até a diretoria, esse Yerushalmi. E esse Yerushalmi
fica sentado, ele olha aquele business na diretoria, ele vê muitas salas, muitas secretárias, computador e tudo ar-condicionado, e tudo tão bonito, tudo tão majestico. Nunca tinha visto isso na vida. Ele, curioso, começa a andar naquela saleta lá da diretoria antes de ser chamado para falar com o dono da empresa, e ele vê as placas em cima das portas. E uma placa lhe chamou muito a atenção. Estava escrito na placa lá, The Boss. The Boss, o dono, o Big Boss. Ele volta a sentar. A secretária, depois de alguns minutos, fala, olha, por favor, entre falar com fulano, vamos chamar ele de Reuven. Então, o Yerushalmi, história verídica, só os nomes foram modificados. Aquele senhor Yerushalmi foi falar com o The Boss, Reuven. Pessoal, só um Yerushalmi que nunca saiu de Israel para fazer uma coisa dessa. Antes mesmo, ele falou, boa tarde, muito obrigado por me receber. E antes de contar o que ele veio fazer lá, e pedir ajuda para a instituição que ele estava vindo angariar fundos, ele falou o seguinte, você é o boss? Disse ele, sim. Ele falou, como assim? Ele falou, eu sou o dono da empresa, disse aquele senhor Reuven, dono da empresa, para o Yerushalmi. Ele falou, mas eu sempre aprendi diferente. Eu aprendi que Hashem é o grande boss. E aquele Yehudi, dono da empresa, falou, é verdade, mas aqui na empresa eu sou o boss. Eu mando aqui. O que você gostaria que tivesse escrito? Disse ele para o Yerushalmi. O Yerushalmi falou para ele, escreva o responsável, o gerente, mas the boss não pode. Só tem um boss no mundo, a Kadosh Baruch Hu. Falando em Anavá, obviamente. Ele falou, ok, vou pedir para mudar minha placa. O que você veio fazer aqui? Me conta, veio já como eu posso te ajudar. Ele falou, não, até você mudar a tua placa, vai demorar. E só tem um boss no mundo. Então, disse o dono da empresa, Habibi, o que você quer que eu faça? Ele falou, simples. Aquele Yerushalmi, mais uma vez, só o Yerushalmi, pessoal. Eu não sei depois se ele conseguiu a doação ou não. Sei que vocês estão curiosos, mas no momento é indiferente. Ele pegou uma folha sulfite e escreveu o seguinte, manager, o responsável, o gerente. Tirou aquela placa de boss e colocou meia folha sulfite com 2 pedacinhos de durex colado na porta. Ok? Semanas depois, aquele senhor Yerushalmi foi embora, e de novo não sei se ele recebeu mais ou menos por causa disso. Acompanha a história e com isso a gente termina. Semanas depois, aquele senhor Yerushalmi recebe um telefonema em Israel de uma secretária falando inglês. Ele falava aquele inglês quebrado, esse Yerushalmi fala, who's speaking please? E ele atende, fala com a pessoa, e ele entende que era aquele dono da empresa ligando para ele. Ele falou, uau, será que ele quer me ajudar a fazer mais alguma coisa? Ou esqueci alguma pertence meu lá? E aí aquele senhor americano conta para ele o seguinte, eu quero muito te agradecer. Disse o Yerushalmi, acho que está se confundindo, eu não estou entendendo o seu inglês. Quem tem que agradecer aqui sou eu, porque eu fui na sua empresa, e você que me deu a doação, eu que te agradeço. Ele falou, você não entendeu nada. Eu, disse Reuven, quero agradecer você, meu querido amigo Yerushalmi. Se ele então me explica pelo menos por quê. Falou, sim. Depois que você foi embora, não no dia seguinte, poucas semanas depois, veio um funcionário aqui e disse para mim o seguinte, veio um funcionário aqui na empresa e disse o seguinte, ele foi demitido e veio reivindicar seus direitos. Bravo, furioso, que não recebeu os direitos. Então ele começou a andar no business e subiu até a diretoria procurando quem é o dono da empresa. Estava pronto para tirar a vida do dono da empresa. Ele olha nas portas e ele fala para a secretária quem é o boss dessa empresa. Eu olho todas as placas e nenhuma delas está escrito The Boss. Quem é o boss? A secretária, percebendo quanto furioso aquele homem estava, e reconheceu que ele era um ex-funcionário que veio bravo para a empresa e sabia o perigo, ela fala, o The Boss? Ele está no último andar da empresa. Foi quando aquele funcionário, ex-funcionário furioso, com uma faca, sobe no último andar, e o último andar da empresa era uma passagem
que tinha uma porta de fogo. A secretária de imediato tranca aquela porta, o ex-funcionário fica preso lá dentro e nada acontece com o manager. Tudo isso contando ele para o Yerushalmi. Nesse momento ele disse, foi aí que eu percebi que eu sou o manager, mas o The Boss não sou eu. No momento que eu percebi que eu não sou o boss, minha vida foi poupada. E é por isso que, meu querido amigo Yerushalmi, eu queria muito lhe agradecer. Perceber que nessa vida, meus queridos, tem um boss só. Lemala, Echad. Quando a gente percebe Hashem Echad, quanto mais a gente percebe isso, mais nós nos tornamos um Kli, um receptáculo para receber Brachá de Hashem. Que possamos receber Brachá de Hashem, mas antes disso perceber que todos os nossos talentos, isso é Anavá, provém diretamente de Hashem, e que a gente possa ser um grande barril de Brachá de Hashem, e que a Brachá de Hashem possa jorrar sobre cada um de nós. Boa noite e semana magnífica a todos.